Nossa. Ai, meu Deus. Quando você descobre que você não tinha ligado a câmera e você já tava falando, é complicado, né? Mas enfim, vamos lá. Não sou muito estranho olhar pra mim, mas tudo bem, eu não tô acostumado. Bem, sejam bem-vindos ao podcast Cérebro de Carlos Pintasquina. Problemas técnicos acontecem. Sejam bem-vindos ao podcast Cérebro de Carlos, um podcast que tinha morrido, ressurgiu e agora voltou. Ressurgiu e voltou a mesma coisa, mas enfim. Pra conversar sobre cinema e tecnologia. Vamos lá. Bem, vamos começar falando aí um pouco sobre o tema escolhido, né, desse primeiro episódio, que é curta-metragem. Eu tenho um pouco assim, né, meu Deus, da sua experiência, até a ideia veio de eu falar um pouco sobre a questão de experiência que eu tive dentro da área de produção audiovisual e mexer com tecnologia. E eu escolhi esse primeiro episódio para falar sobre curta-metragem porque é a coisa que eu mais faço da vida, é vídeos curtos, né? Vídeos curtos, assim, e generalizar um pouquinho rapidão. Fazer vídeos curtos sobre qualquer coisa, assim. E essa aí também já é a ideia do podcast. Do podcast não, do curta-metragem. E o curta-metragem surgiu até, a gente pode falar, junto com o cinema, a origem do cinema. Com o primeiro filme, se eu não me engano, o nome é A Passagem do Trem, porque aquilo também é um curta-metragem. E ele veio desde lá até hoje em dia, onde o curta-metragem pode ser abordado de diversas formas, fui gravado de qualquer maneira, se você não pode ser animação, stop motion, animação seja em stop motion, 2D, 3D, ou na realidade, gravação normal. E também ele poder abençoar vários gêneros assim, pode filme de terror, fantasia, publicidade, sci-fi, faroeste, não sei, assim, eu tô com a cabeça um pouco falha pra isso, mas a gente vai lá. E no geral, o curta-metragem tem alguns objetivos: ou passar uma mensagem de uma maneira rápida para o telespectador, ou trabalhar com algum anúncio e tudo mais, porque hoje em dia você consegue ver muito mais curta-metragens com o fim de passar alguma mensagem até um pouco sobre a sociedade, assim, o que a gente mais vê são curta-metragens para falar sobre a sociedade, como é que ela age e tudo mais, e também curta-metragem de anúncios aí, com próprias propagandas, que elas são basicamente, né, elas são elas são praticamente um curta-metragem que falam, né, sobre algum produto específico, alguma marca e tudo mais. E eu posso dar um exemplo de alguns aí que a gente tem pelo mundo. Um deles que eu assisti foi uma animação chamada Umbrella, que foi, não lembro de qual ano, acho que foi 2018, 2019, não lembro, mas que ganhou, também não lembro o estúdio, sou péssimo, mas que ganhou o Oscar, que é de um garotinho que vai visitar, não lembro, você vê como eu tenho uma ótima memória, mas enfim. Ele conhece uma garotinha que ele tem um guarda-chuva e toda a história é desenvolvida desse guarda-chuva amarelo. Tá no orfanato e tudo mais. Pelo que entendi, pelo que eu vi da história, faz muito tempo que eu assisti essa animação. Tem o Surreal Jazz de Animal também, que podemos considerar como uma curta-metragem, por conta que cada episódio tem em média aí também 5 minutos. Inclusive eu não falei sobre isso, já vai explicar de novo. Não falei sobre isso, mas curta-metragens têm uma duração, e pelo menos aqui no Brasil, assim, a gente pode dizer, entre aspas, tá? Que eles são de 1 minuto a 40 minutos, mas... Opa, confundi. Ai meu Deus, eu tô nervoso, mas enfim. A gente pode dizer que aqui no Brasil eles têm uma duração de 1 minuto a 15 minutos, assim, porque já é um tempo muito grande. E maiores do que isso aí a gente já pode ser considerado longa-metragem. Mas assim, pela pesquisa e tudo mais, eles já apontam diferente. Eles dizem que podem ser a partir de 1 minuto a 40 minutos como um curta-metragem, e acima de 40 minutos isso já é considerado um longa-metragem. E outros exemplos aí também tem, além do Surreal Mundo de Animal, tem o La Luna e o Presta.
se eu não me engano, presta uma animação da Pixar. Eu não assisti ela enquanto eu tava fazendo aqui as pesquisas pra fazer o... pra gravar esse primeiro episódio. Eu não tive tempo de assistir. Então foi só procrastinação, mas enfim, né? Tem que eu tô gravando na segunda-feira, 8 horas da manhã, tô gravando esse episódio. Ai meu Deus, e vamos lá, né? Continuando. E os curta-metragens, né? Eu tenho algumas experiências que eu já fiz, falei, né? Falei tudo mais dentro da área e eu produzo, né, conteúdo desde o 2019, onde o primeiro curta-metragem que eu fiz foi para um trabalho de escola e não foi um stop motion muito bonitinho e o carro passou e eu tive que falar mais alto. Enfim, é um curta-metragem muito bonitinho, é todo feito de origami, mas se eu achar eu vou colocar nesse vídeo, se eu não achar, infelizmente, né? Mas desde lá, as coisas que assim, eu pude mais lutar é uma questão de dentro de mim, fora de mim, é uma questão de evolução, como as coisas foram mudando ao longo do tempo. E os caras estão resolvendo passar agora. E eu sei lá. E eu vou falar sobre a ordem cronológica, sobre as experiências que eu tive, que é melhor. A primeira, assim, grande, assim, que eu tive com... com curta-metragem, foi um projeto que eu fiz junto com uns amigos pra escola também, que foi um que a gente tava falando sobre a coronofobia, que basicamente foi na época ali da pandemia e tudo mais, que a gente fez uns vídeos que falavam um pouco sobre as pessoas terem medo, sobre do coronavírus, mas que isso aí já gerava um isolamento muito maior do que o normal pra pandemia. E a gente fez essa série de vídeos, foram 4 vídeos e estão aqui no YouTube, mas eu arquivei. E foi muito legal ter feito eles assim, porque a gente tentou fazer o mais curto possível, porque a gente já sabia que não valeria a pena a gente fazer um mega coisa, meu Deus do céu, Jesus amado, gigante. E também sobre uma questão de edição, foi primeira série, não, uma das primeiras séries que eu editei, assim, que eu peguei e fiz assim, meu Deus, vamos editar. Blau, editei. E ficou bonitinho, assim, tipo assim, ele tem toda uma estética mais de saúde, mais tipo, calma, tudo mais, pra não vai ser tipo isso aqui, que vai ser batidão do início ao fim, pau, 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 pau. Ou como as animações que eu faço, e eu vou falar delas daqui a pouco. Que inclusive eu já entrei em sequência, né? Entre sequência, a primeira animação que eu fiz assim, maior, meu Deus do céu, um tempo muito maior, foi a animação Música Familiar. Meu Deus do céu, eu posso falar, tem um episódio dedicado a animações. Eu vou dar um foco muito maior sobre essa questão assim de tempo não, de evolução, né? E, cara do céu, lá eu posso destacar muita coisa assim, questão de cenário, questão de construção da música, a sonorização, a edição não era boa, porque a gente tem essa máquina aqui nesse computador, gente, eu não edito mais nele. Mais meu computador pessoal, edito em outro computador. Mas, cara do céu, é muito estranho você... Eu, pelo menos assim, eu olho muito estranho olhar pra aquilo, mas dá pra perceber que é um curta-metragem, porque eu nem falei muito porque eu tô nervoso, mas o curta-metragem tem aquele princípio de passar uma história, tem um início, meio e fim, dentro de um tempo assim, meio curto assim, que seja bem acelerada essa história, tenha aquele envolvimento com a pessoa para que ela não saia nos primeiros minutos, assim, não saia nos primeiros segundos. E isso é bem diferente. Espera só o caminhão passar. Muito obrigado. E isso é muito, se a gente for parar e olhar, é muito diferente, muito... Esqueci a palavra, é diferente de um longa-metragem. Um longa-metragem a gente... Nossa, meu desafio. A gente consegue passar a história com calma e trazer mais desenvolvimento para ela. Enquanto no curto a gente vai fazer isso muito mais acelerado e tem um início, meio e fim. E é bem complicado, vou ser bem sincero. Os curta-metragens que eu faço é um bagulho que eu termino, eu tô fazendo roteiro de outro e eu fiquei desesperado pelo tamanho que ele vai ser. Porque por mais que ele seja um curta-metragem de 6, 7 minutos, é muito grande mesmo. Assim, se você for parar e olhar. E a técnica que eu vou utilizar, meu Deus do céu, é muita coisa. E o curta-metragem é muito mais de você parar
o produtor e tudo mais, ou até quem vai produzir, parar, olhar, ver o seu público-alvo, porque precisa de um público-alvo, você parar, ver, tipo assim, tá, beleza, quem eu quero que vá, qual é seu nicho, ou seja, o nicho com quem você vai estar falando sobre esse conteúdo, com quem você vai estar criando uma comunidade com ele, né? Então, com esse público, você vai conseguir criar uma comunidade, você vai conseguir estabelecer tudo mais, é questão de como você fala com ele, com esse público, como você interage, como a questão visual dele, se vai ser mais essa estética aqui, um exemplo, que tem uma luz azul que parece que tá vindo assim. Olha, cortou o que eu falei um pouquinho agora no final, mas por conta do tempo de gravação, o programa que eu uso, ele tá dividindo o vídeo. Mas enfim, né, acontece. Enfim, vamos continuar. A questão de iluminação, que tá vendo uma iluminação no meu rosto, outra lateral e uma aqui de fundo, essa aí também é mais uma ideia de produção em geral, a gente pode dizer, não só dos curta-metragens, mas de produção em geral, que tem que ser feita, tem que ser vista, tem que ser estudada da melhor maneira, para que a gente consiga entregar um resultado bom. E esse resultado bom é o que a gente diz, né? Porque não vale a pena a gente parar, fazer todo um roteiro e não for bem feito. A gente parar e fazer de qualquer jeito, porque a gente sabe que a gente tendo a gente ter criado já um vínculo, tendo isso em produção, a gente sabe que não vai ficar bom. E a tendência normalmente é só a gente ir melhorando o grau de qualidade que a gente produz as coisas. Um exemplo aí que eu posso dar mesmo, até que eu já comentei, eu vou dar um foco maior no episódio que eu falo sobre isso, mas é sobre o Oscar Familiar e o Sobre Asas. Essas são duas animações que eu fiz assim pro mesmo festival, só que um ano em 2020 e um em 2022. Que foi muito diferente. A questão de qualidade, as músicas, tudo mais, é muito assim diferente mesmo. Você consegue notar que tem uma grande evolução assim, e que você consegue notar, esqueci a palavra. A qualidade, eu vou colocar qualidade porque eu esqueci a palavra, mas a questão de qualidade que você consegue notar que foi, tipo assim, uma animação que já tinha uma qualidade até razoável, assim, boa, e uma animação que tem uma qualidade melhor. Eu vou dizer, meu Deus do céu, gigantesca, meu Deus, não é bem assim, mas que tem uma qualidade melhor. E por último, tem um aí que não sei se vai pro ar, tenho que ver, mas eu Deixo Te Matar. Foi um projeto que eu fiz aí com uns amigos, que foi, né, tudo mais. Ele tá não listado, não vou perguntar se eu posso colocar em público, mas que basicamente é uma história de terror, de assassinato em série, e foi muito legal ter produzido. Principalmente a parte da edição, que eu fiquei com a parte da edição. E, cara do céu, a maneira que a gente tentou construir toda a história fundamental assim, pra você conseguir entender a parte de música e tudo mais, a parte de cenografia, a parte de vestimenta a gente não pegou tão em massa, mas é questão de props de cena e tudo mais, a gente tentou pegar o máximo pesado possível pra tentar conseguir uma história linear. Até do próprio roteiro, esse roteiro, se eu não me engano, teve umas 4 versões desse roteiro. E é complicado a gente for parar e pensar, porque a gente falar sobre curta-metragem, longa-metragem, qualquer gênero, tem os seus princípios básicos, que é roteiro, é dashboard, que é gravação. Gravação não é um princípio, mas tem toda aquela parte inicial, que é sempre a mesma coisa e só vai mudando ao longo do tempo. E eu acho que o que eu falei sobre a diferença entre os dois, assim, principalmente longa-metragem e curta-metragem, é o que mais se estabelece. E vai desligar de novo. Quase. Porque a telinha tava ficando escura. Enfim, né? E eu não sei mais o que falar. Não sei mais o que falar, mas eu acho que foi isso, assim, no geral. A gente parar e olhar e ver. Mas falando sobre curta-metragem, é muito isso. Em curta-metragem, se a gente for falar, a gente vai começar a se estender a longa-metragem, depois os gêneros dentro disso, porque é uma coisa que eu não quero comentar muito sobre isso agora. Mas é muito interessante, tanto de gênero diferente que a gente consegue produzir dentro do rumo audiovisual. E no geral é isso. Eu vou parar por aqui. Vou desligar algumas coisas porque eu preciso estudar. Não vou ficar por aqui e editar esse vídeo. Enfim, né? Ai, tristeza. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu não sei se vai funcionar, se vai ser essa configuração, né? Só um episódio piloto. Não sei como vai ser, tudo mais, se vai melhorar ou não sei. É só um episódio piloto que vai ser o primeiro episódio.
pra gente ver se vale a pena a gente continuar com esse projeto ou não, ou se ele continua um descartado aí, né? Enfim, né? Tchau, gente. Não sei que você é vídeo, então tchauzinho.